Nosso papo de hoje é sobre como montar e estruturar uma carteira de investimentos em dólar, utilizando os ETFs americanos. Então fica até o final do vídeo para você conferir. Fala galera, aqui é o Felipe. Nesse canal eu te ensino como construir uma carteira de investimento em dólar, o seu patrimônio em dólar, utilizando os ETFs americanos. Se você gostar, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Então no vídeo de hoje eu vou separar em duas partes. A primeira parte é falar um pouco sobre quantos por cento da sua carteira, do seu patrimônio que você deve dolarizar. E a segunda parte sim, é sobre como você estrutura a sua carteira de investimentos, né? Quanto de ETF de renda fixa, quanto de ETF de ações, né? Como que você vai estruturar de acordo com o seu perfil, seja ele conservador, moderado ou arrojado. Lembrando que esse vídeo aqui não é recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. Então o primeiro passo é a gente descobrir qual é o nosso perfil de investimento quando a gente vai dolarizar o patrimônio. Tem os três perfis, conservador, moderado e arrojado. No perfil conservador, a pessoa não tolera oscilação de patrimônio, volatilidade. Normalmente, aqui no Brasil, a gente coloca o patrimônio dessa pessoa só em renda fixa. E aquelas renda fixas de curto prazo que não tem oscilação. Para a gente dolarizar o patrimônio dessa pessoa, do cara que é conservador, eu recomendo apenas 10%, até 10% do patrimônio. Por quê? Porque no longo prazo a gente sabe que o dólar tende a se valorizar contra a nossa moeda, contra o real. Mas em algumas janelas curtas de período de tempo, pode acontecer de inverter. Numa janela curta, pode ser que o patrimônio em real suba um pouco e a moeda dólar caia um pouco. E aí nessa hora, e vai medir ali, vai ver, fazer a conversão do patrimônio em dólar quanto dá em reais e vai dar, pode ser que dê um pouco menos de uma janela curta de tempo. E esse cara conservador não aceita oscilação de patrimônio. Então por isso que para o cara que é conservador, eu recomendo ele até 10% ali do patrimônio dele ali em dólar, justamente por causa da questão de oscilação cambial. Não recomendo não ter nada, mas ter pelo menos um pouco em dólar. Já o perfil moderado, ele aceita um pouco de oscilação. Eu recomendo ali o que o cara tem entre 30% a 40% do patrimônio dele dolarizado. Se você for arrojado, se você gosta da oscilação, se você aceita ficar um período curto de tempo no vermelho, sabendo que no futuro você vai ter uma recompensa, aí eu recomendo aí que talvez você possa ter até mais de 50% do patrimônio em dólar, né? Eu, sabendo dos riscos aqui do nosso país, do Brasil, eu tenho até eu tenho ali em torno ali de 50, 55% do meu patrimônio em dólar. Mas aí você faça a sua análise, coloque a sua cabeça aí no travesseiro e veja qual que é o que vai te deixar mais em paz. Qual desses três perfis aqui de dolarização que vai te deixar mais em paz, que você vai descansar mais tranquilo. Então, já aqui na nossa segunda parte do vídeo, a gente vai ver como que um perfil conservador, como que esse cara vai montar a carteira de ETFs americanos dele. A gente sabe que o conservador não aceita, não tolera volatilidade no patrimônio dele. Eu colocaria a maior parte em renda fixa. Dentro do todo o patrimônio dele, daqueles 10% que é em dólar, dentro desses 10%, a maioria dessa parte vai ser em renda fixa. Então a parte dolarizada dele, do conservador, fica 60% em renda fixa. Em ETFs de curto prazo, ou seja, aqueles ETF que têm títulos americanos de curto prazo. Por exemplo, o ETF SGOV. Esse ETF ele tem títulos de 0 a 3 meses. O preço da cota do ETF não oscila, ele fica travado ali sempre na mesma faixa ali dos centavos ali. Os juros, ele é pago todo mês ali em forma de dividendos. Então eu recomendaria esse tipo de ETF para ficar a maior parte como se fosse o núcleo da carteira. Ele poderia ter um pouquinho de ações, pegar um ETF mais amplo, né? De repente um ETF de base neutra, e ele poderia até encaixar outras estratégias aqui, comprar ações diretamente, bem pouquinho. Ele poderia investir em algum ETF de alguma tese de investimento específica, né? Mas o core da carteira do cara que é conservador são ETFs de renda fixa de duração de curto prazo. Já o cara que é moderado, ele aceita um pouquinho de volatilidade, né? Não muito, ele não gosta de ver a carteira dele caindo muito. Se eu diminuo um pouco aqui a parte de renda fixa, ele ainda vai ter esses ETFs de renda fixa de curto prazo, mas eu vou diminuir um pouquinho para 40% e coloco um pouco mais na parte de ações. Logicamente que ele vai pegar ETFs já são mais diversificados, já tem menos risco ali. Ele vai fazer isso então, ele vai tirar um pouquinho de renda fixa e botar mais em ações. Então 40% aí em ETFs aí de base ampla, de índices amplos de um país ou de uma região inteira, ou até um ETF de base neutra aí do mundo inteiro. E aí mantém os 20% ali de outras estratégias. Lembrando que esse perfil moderado aqui, o cara vai ter entre 30% a 40% do patrimônio dele aí dolarizado. Agora, se você é do perfil arrojado, mas você tem certeza que você tem esse perfil, aí realmente eu recomendo você diminuir mais um pouquinho de renda fixa. Você pode colocar aqui 20% em ETFs de renda fixa. A parte de ações a gente aumentou aqui para 50%, ou pode ser até mais.
Dependendo do tipo de ETF que você pegar, você pode colocar até mais aqui. E outras estratégias, você pode pegar ETFs de teses específicas, ETFs que pegam algumas teses mais arriscadas, por exemplo, semicondutores, cannabis. Você pode botar ETF de dividendos, né? Mas então a gente aumentou um pouquinho a parte de ações, a parte de outras estratégias para você correr mais risco, aumentou um pouquinho. Aqui o núcleo da carteira, ele passa a sair da renda fixa, que era o lado conservador. O núcleo da carteira aqui veio para ações, um ETF de ações. E aqui na renda fixa, o cara de repente pode até correr mais risco em renda fixa, pegar ETFs que têm títulos de mais longo prazo, que eles têm oscilação no preço, ele pode ter essa opção também. Então o primeiro passo é você saber qual é o seu perfil de investimento antes de começar a dolarizar e começar a investir. Você precisa saber o quanto de risco que você tolera antes de começar a investir. Agora, para você saber quais ETFs de renda fixa comprar, quais ETFs de ações, né? Esses ETFs de teses específicas, quais deles você comprar, aqui no canal eu tenho vídeos sobre todos esses tipos de ETF. ETFs de renda fixa, ETFs de dividendo, ETFs de ações, de outras teses diferentes, né? Você pode conferir aqui no canal, você se inscreve aqui, me fala aqui nos comentários qual é o seu perfil de investimento, se você já fez esse teste com você mesmo. Me fala aqui quantos por cento que você tem em renda fixa, quantos por cento que você tem em ações. No vídeo de hoje é só. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, confere os outros vídeos que a gente fala aqui sobre os ETFs americanos, sobre dólar e até a próxima.